Oiê, tudo bem aí? E hoje nós estamos no nosso quarto dia, quarto capítulo da nossa maratona do livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber, de Elizabeth George. E hoje nós vamos falar sobre Provérbios 4. O tema é guardando o seu coração, sobre vigilância. E o versículo que a autora destaca aqui é o versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo, sobre todas as coisas, você deve guardar o seu coração. Por quê? Porque ele é a fonte de todas as emoções. E a partir do momento que nós guardamos o nosso coração, nós não deixamos os nossos sentimentos, as nossas emoções se aflorarem, tomarem conta da situação, mas sempre a razão, com temperança. Oh, meu Deus, como a gente precisa disso, né, gente? Oh, meu Senhor. Mas vamos lá. Ela coloca aqui que a maternidade é como uma maratona. A maternidade é como uma maratona, a prova de resistência mais famosa do mundo. Não é uma corrida de velocidade de curta distância, que exige esforço máximo e logo termina. Não, educar filhos é uma corrida em que você estabelece o ritmo e a direção para você e seus filhos. É correr dia após dia, é correr pela vida toda enquanto prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 3:14. Aí ela coloca aqui sobre aprender com os pais do passado. Por quê? Porque o escritor, ele faz uma ligação entre 3 gerações: o pai dele, ele mesmo e agora o filho dele, né? Então, aqui ela faz uma divisão sobre isso, né? Então, aprendendo com os pais do passado. Aí ela coloca: vamos dar uma espiada no tipo de ensino que as 3 gerações passaram e receberam. Então, a primeira admoestação é estar atento, em Provérbios 4:1. Atenção é a capacidade de manter a concentração em alguma coisa. Então, a preocupação imediata do pai é que o filho foque total atenção no seu ensino. A atenção é necessária na obtenção de entendimento, na conquista de sabedoria e no recebimento de instrução. Aí depois ela coloca aqui que todo pai e toda mãe deveriam desejar que o seu filho ouvisse o que a Bíblia tem a dizer. Esse pai está apelando ao filho que se apegue às palavras dele, que são palavras de sabedoria, e elas fornecerão estes benefícios. Aí ela elenca aqui: elas promoverão vida, que está no versículo 4, elas o guardarão e protegerão, no versículo 6, elas darão entendimento, versículo 7, elas o exaltarão e honrarão, versículo 8. A segunda admoestação é aceitar as minhas palavras, os versículos de 10 a 19. Aí ela coloca aqui: o pai estabelece 2 percursos diante do filho por meio de uma comparação. O primeiro percurso, os versículos de 10 a 13, descrevem esse trajeto como caminho da sabedoria, como veredas da retidão. E o segundo percurso são os versículos 14 a 17, que mencionam essa opção como vereda dos perversos, caminho dos maus, em contraste ao brilho do versículo 18. O escritor explica: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Versículo 19. Então, com toda certeza, esse pai sábio e cheio de amor perguntou ao seu jovem ouvinte: você escolherá a luz ou as trevas? Você decidirá pelo caminho da sabedoria ou pelo caminho dos perversos? A terceira admoestação é inclinar os ouvidos. Provérbios 4, os versículos de 20 a 27. A repetição constante do clamor do pai ao filho é deliberada. A mudança espiritual não acontece do dia para a noite. A maior parte da espiritualidade vem de ouvir verdades conhecidas vez após vez.
o suficiente para que finalmente sejam absorvidas. Esse pai é sábio o suficiente para saber que precisa ser reiterativo de forma constante. Olha que interessante. Ela coloca aqui, ó, o pai faz tudo o que está ao seu alcance. Ele alerta o filho para tomar cuidado com todos os aspectos da vida, que estão simbolizados pela boca, pelos olhos e pelos pés. A boca, que está no versículo 24, ela coloca assim: depois dos pensamentos que vêm do coração, vêm as palavras. Foi isso que Jesus disse em Lucas 6:45. A boca fala do que está cheio o coração. O coração é onde as palavras se originam, mas as ações como a falsidade e os lábios enganosos são apenas um sintoma da condição do coração da criança. Tanto a fonte quanto o sintoma devem ser abordados. Agora sobre os olhos, versículo 25. Alguém disse, os olhos são os portões da alma. Autor desconhecido. A maior parte dos pecados começa com os olhos. O rei Davi é um exemplo excelente. O pai do jovem o alerta para não deixar que os seus olhos façam que ele se perca. Ele instrui, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. No versículo 25. Esse é um bom conselho para todos nós. Agora sobre os pés, versículos 26 e 27. Assim como fez com os olhos, depois o pai alerta sobre os pés. Pondera a vereda de teus pés. Esse versículo está prescrevendo a ideia de pesar o próprio curso de ação antes de prosseguir. Ou, como estou certa de que você já ouviu, olhe antes de pisar. Então, nós devemos nos atentar àquilo que nós falamos, àquilo que nós vemos e onde nós caminhamos, onde nós estamos indo. É isso que esse pai alerta aqui e é isso que a gente deve prestar atenção. E é como o versículo diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardando o teu coração, você guarda a tua boca, os teus olhos e os teus pés. Eu te espero na próxima aula, olha só. O 5º capítulo, vamos ver o que nos traz aí. Leia Provérbios 5 e amanhã a gente vai estar juntinho aqui para estudar sobre isso, tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Por favor, me ajude a divulgar esses vídeos, né? Que eu tô tentando fazer o mais curtinho possível. Então, curte, comenta, compartilha. E nós vamos chegar no dia 31 de dezembro praticando a palavra de Deus com sabedoria, junto com os nossos queridos. E 2022 que nos aguarde, vai ser um ano diferente para nós, porque nós vamos estar diferentes, transformadas pela sabedoria e o conhecimento que nós estamos buscando, tá bom? Tchau, tchau, até mais!